Era acústica. Há quem pense que não há na história da música uma revolução maior que o formato digital. Mas do analógico ao digital, muita história se passou. Para isso, é preciso voltar bastante no tempo, em meados do século XIX, um tempo em que ouvir a música ficaria à espera de um show que iria acontecer, pois a única possibilidade de ouvir a música era assistir a orquestra que estaria na cidade. Exigia também silêncio, atenção. Os ouvidos ficavam atentos tanto quanto os olhos, e o que se levava para casa era apenas a memória e os sentidos. Solta a vinheta, Ju. As primeiras tecnologias práticas de gravação eram dispositivos inteiramente mecânicos. Esses gravadores normalmente utilizavam uma grande corneta em formato de cone para coletar e focar diretamente a pressão física do ar das ondas sonoras produzidas, por exemplo, como a voz humana e instrumentos musicais. É um pouco difícil de assimilar tudo isso, mas antes de tudo a gente vai voltar um pouquinho para a gente entender o que é um microfone, para a gente entender exatamente tudo que vem por aí. O microfone, assim como um alto-falante, é um dispositivo transdutor, ou seja, serve para converter energia acústica em energia elétrica ou vice-versa. Quem já viu um subkick ou quem já usou um fone de ouvido como microfone entende esse processo. Hoje, os microfones são mais frequentemente associados às indústrias da música e do entretenimento, dos shows, das gravações, de coisas do tipo. Mas esses dispositivos datam de 1600, quando Robert Hooke, que era um físico e inventor inglês, começou a procurar maneiras de amplificar o som. Mas essa ideia já vinha desde o século VI a.C. na Grécia Antiga com os megafones. Ele era usado nas peças teatrais gregas com máscaras que tinham emborcadura em forma de cone que ampliava ao som da voz, permitindo os primeiros protótipos da criação do megafone e da ideia dos primeiros gravadores que veremos agora. Em 1857, Edward Leon Scott de Martinville inventou o fonautógrafo, que foi o primeiro dispositivo de gravar e registrar as ondas sonoras à medida que elas passavam pelo ar. Esse registro não podia ser escutado e servia somente como uma escrita visual das ondas sonoras. O meio de gravação era uma folha de papel revestido de fuligem, enrolado em um cilindro rotativo, carregado por uma haste que parecia um parafuso gigante, mais ou menos. Uma caneta, presa ao diafragma por meio de uma série de alavancas, riscava uma linha na folhagem, criando um registro gráfico, um desenho dos movimentos do diafragma enquanto ele era movimentado para frente e para trás pela variação da pressão do ar, assim como o microfone e os alto-falantes. As primeiras gravações de Scott morreram nos arquivos franceses de 2008, quando estudiosos e cientistas que, ansiosos por ressuscitar os sons capturados nesses e outros tipos de primeiras gravações. Em vez de usar a tecnologia do século XIX para criar versões reprodutivas, digitalizaram em um computador usando um software para converter seus desenhos de som em um arquivo de áudio digital que você pode escutar agora. Vamos ver um exemplo desses primeiros registros, mas antes, não esqueça de nos seguir no Instagram, se inscrever em nosso canal e curtir os vídeos e ativar as notificações para sempre que postarmos um vídeo novo, você seja avisado. Lembrando que esse projeto foi desenvolvido por nós, que somos a E-Falante, com apoio da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, a Funcart, Prefeitura do Natal e o Governo Federal. Se liga no registro. Na primavera de 1877, outro inventor, chamado Charles Cruise, sugeriu que o processo poderia ser revertido usando uma fotogravura para converter a linha do desenho em ranhura, como nos vinis, por exemplo, que guiaria a caneta ou agulha, como conhecemos, fazendo com que as vibrações dessa caneta fossem recriadas e passadas para o diafragma e enviadas de volta ao ar como som. No caso, o aparelho seria seu próprio gravador
microfone e seu próprio reprodutor, a caixa de som. A invenção do fonógrafo por Edison logo apagou essa ideia, e foi somente em 1887 que outro inventor, chamado Emil Berlini, realmente fotogravou uma gravação em um fonoautógrafo de metal e a reproduziu. O fonoautógrafo de Berlim gravavam em uma fina folha de papel e alumínio enrolado em um cilindro de metal. Um estilete ou caneta foi conectado a um diafragma que variava com o som, marcando a folha conforme o cilindro girava. Essa forma de gravar ficou conhecida como a gravação vertical, ou Hill and Dale. O som poderia ser produzido com a caneta, passando nos buracos ou ranhuras gravado e montado em uma chamada corneta amplificadora, o que a gente hoje chama como alto-falante. O bruto fonoautógrafo de papel alumínio provou ser de pouca utilidade, exceto como novidade para a época em questão. Na prática mesmo, o primeiro dispositivo de gravação e reprodução sonora mecânico foi o fonógrafo de cilindro, inventado e patenteado por Thomas Edison em 1877. Na verdade, isso daí, pra gente que é nordestino, foi o famoso furto ou Chechado, né? tomado como o dele, né? Pediu emprestado e nunca devolveu. Deu um ganho, né? Deu um ganho. A invenção foi muito bem aceita e espalhou-se rapidamente por todo o mundo. E durante as 2 décadas seguintes, a gravação comercial, distribuição e a venda de gravações sonoras tornou-se um negócio de maior crescimento da indústria internacional, com as gravações mais populares vendendo milhões de unidades até o início do século XX. O desenvolvimento de técnicas de produção em massa com a Revolução Industrial permitiu que as gravações em cilindro se tornassem um importante novo item para os consumidores nos países industrializados, sendo o cilindro o formato principal de consumo dos finais da década de 1880 até cerca de 1910. Ele só chegou ao Brasil em aproximadamente 1902, o que dá início à era da gravação mecânica no Brasil, durando aproximadamente até o final da década de 20, quando os gravadores de fita magnética começaram a se disseminar por nossas terras tupiniquins. Mas isso a gente vai ver... Destrava. Mas isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Esses cilindros de cera eram ocos, facilmente removíveis, e a ranhura era gravada na superfície, em vez de recortada como feita nos fonoautógrafos. Foi feito principalmente para comunicação empresarial, monólogos e discursos. Porém, quando o uso para o entretenimento provou ser a verdadeira fonte de lucros, uma desvantagem aparentemente insignificante se tornou um grande problema. A imensa dificuldade de fazer cópias desses cilindros gravados em grandes quantidades e sem perder qualidade, o que já era difícil para a época. Essa foi a maior dificuldade. Pois essas primeiras gravações eram necessariamente de baixa fidelidade e volume, como podemos ver, e capturavam nada mais que um segmento estreito do espectro de som audível, normalmente de cerca de 250 Hz até 2.500 Hz. Lembrando que a gente escuta de 20 a 20, então isso era um sistema muito estreito. Mas, voltando aos problemas das cópias, os cilindros eram copiados, conectados acusticamente de uma máquina de reprodução a uma máquina de gravação por meio de tubos flexíveis. Acho que dá para imaginar como seria essa parafernália toda para poder fazer isso. Uma forma que ia acabando com a qualidade do áudio e das cópias e também do original. Mais tarde, um mecanismo denominado de pantógrafo foi usado, mas ele só podia produzir cerca de 25 cópias, digamos que idênticas, porque cada cópia ela ia perdendo a qualidade e seria um pouquinho errada, porque se a gente pensar que eles eram produzidos por canos, dependendo da distância desse cano, a gente teria cópias diferentes de uma para outra. E isso antes que o original ficasse muito gasto e acabasse com a qualidade dele também. Para ter uma ideia, durante uma sessão de gravação, até uma dúzia de máquinas podia ser colocadas na frente dos artistas. Sendo assim, teria várias cópias da mesma música. O ruim seria se alguém errasse, né? Aí pode expulsar do estúdio, né? Mesmo assim, a única tomada acabaria rendendo apenas algumas centenas de cópias, no melhor das hipóteses. Para equilibrar o volume dos diferentes instrumentos, era necessário, durante a gravação, distanciar conforme suas potências sonoras esses músicos, esses instrumentos, por exemplo. Para alterar em tempo real a importância dos instrumentos ao longo da gravação, os músicos chegavam a ser colocados em plataformas móveis, sendo arrastados enquanto tocavam. Na hora do solo do trompete, por exemplo, o cantor saía da frente e dava lugar ao sopro,
em uma complicada coreografia. Então, músicos e engenheiros foram forçados a se adaptar a essas limitações, o que a gente chama de, por exemplo, fader vivo, né? Os discos eram mais fáceis de produzir, transportar e armazenar, e tinham a vantagem adicional de poder ter duas gravações, na frente e no verso, em vez de uma única, suportada pelos cilindros. As vendas das gravações nos discos de gramofone ultrapassaram os cilindros em 1910, e até o final da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1918, o disco tornou-se o formato comercial das gravações dominante. Edison, que era o principal produtor de cilindros, criou a Edison Disco Records, numa tentativa desesperada de reconquistar seu mercado. Gradualmente, o formato de disco se tornou o principal meio de consumo, prevalecendo até os finais do século XX, tendo o disco de 78 RPM, rotação por minuto, sido o formato mais comum desde 1910 até o final da década de 50. Na verdade, a patente original de Berlin mostrava uma gravação lateral gravada em torno da superfície de um cilindro, mas na prática ele optou pelo formato de disco que a gente conhece hoje. No início, as cópias eram feitas de um tipo de borracha dura e às vezes de celuloide, o mesmo material que a gente usa, por exemplo, em palhetas ou no revestimento de bateria. Mas logo um composto à base de goma laca foi adotado. Os discos de vinil ou bolachão só foi introduzido no final dos anos 40, inventado por um engenheiro húngaro, Peter Kahl. Os dois principais formatos de vinil, o de 7 polegadas a 45 RPM e o de 12 polegadas, ou LP, a 33 por 1/3, substituíram totalmente o disco de 78 até o final da década de 50. O vinil oferecia um melhor desempenho, tanto na gravação como na reprodução, e passou a ser utilizado um estilete de diamante polido para sua reprodução. Os discos de vinil foram anunciados como inquebráveis, mas eles não eram. Mas a sua resistência e elasticidade eram muito superiores em relação aos frágeis e quebradiços discos de goma laca. Eles só precisavam cair para quebrar e dar adeus definitivamente, né? Então era um choro. Em terras brasileiras, o mercado fonográfico chega com o que aprendemos na escola, com o Brasil República. Iniciou com um comerciante austro-húngaro, imigrante americano, instalado no Rio de Janeiro, nossa então capital brasileira, o Frederick Figner. A Casa Edison, loja importadora de produtos industrializados que vendia diversas novidades tecnológicas trazidas das terras do Tio Sam, ou Estados Unidos para alguns, vendia lanterna, telefone, máquina de escrever e outras tecnologias que eram maiorias feitas ou patenteadas por Thomas Edison, ou roubadas, como a gente já disse. Consolida e estrutura a música popular brasileira, sobretudo a canção. Daí, então, temos observado diferentes formas de interação entre o meio de gravação e as manifestações populares. O negócio de discos deve ter feito os olhos de Figner brilharem, pois em 1902 deu início, junto com a empresa alemã internacional Talcum Machine Odeon, ou só Odeon, a gravação dos fonogramas, montando um estúdio de gravação na sua loja. Mas nem tudo são flores, né? Para que se produzisse os discos, o empresário tinha que pagar todo o processo de Fonogramas? Fonogramas. Para que se produzisse os discos, o empresário tinha que pagar todo o processo de produção dos fonogramas, desde a viagem de Berlim até o Rio de Janeiro para o técnico de gravação, até o local de gravação, o material técnico, discos e gramofones, e o material humano, artista e repertório. Queria eu, né, viajar o mundo todo com tudo pago. Depois, deveria enviar essas matrizes gravadas à fábrica europeia, além de ficar obrigado a comprar a maior parte dessa produção para a revenda no Rio de Janeiro. Porém, a empresa alemã lhe oferecia uma contrapartida interessante. Seria 1/3 da patente para os discos duplos, que continham gravações nos dois lados do disco, válidas somente para território brasileiro. Só em 1913, Frederico iniciou a primeira fábrica de discos da América Latina, a fábrica Odeon. Ele reuniu a tecnologia avançada da época para a reprodução industrial dos fonogramas, toda importada da Europa, contando com mais de 150 operários. Sua capacidade média para a produção de discos
discos alcançava 125 mil unidades por mês, gerando 1,5 milhão de discos ao ano. Figner passou a produzir discos no Brasil também para outras empresas locais, tornando-se o principal agente de uma emergente indústria fonográfica que estava por vir. Gravou a banda do Corpo de Bombeiros, conduzida pelo maestro Anacleto de Medeiros, flautista Patápio Silva, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, entre outros. A primeira música gravada no Brasil foi Isto é Bom, do compositor Xisto de Paula e cantada pelo Baiano. De tua saia vale bem 5 mil réis. Arrasta a mulata, saia, que eu te dou 5 e são 10. No final da era acústica, o disco tornou-se o meio padrão para a gravação de som, e o seu domínio no mercado nacional de áudio durou até o final do século XX. No começo do século seguinte, uma nova geração de investimentos baseado na disponibilidade da eletricidade mudou novamente o cenário da música. O desenvolvimento da tecnologia de microfones e o conhecimento de ondas eletromagnéticas tornou possível a popularização na década de 20 do rádio como sistema de distribuição de notícias e música também. Ele podia ser ouvido por quem tivesse um aparelho receptor em sua casa, porém era baseado na performance de instrumentistas em tempo real, dentro do estúdio da emissora. A qualidade de som de uma transmissão ao vivo era, na época, muito superior à atingida com os equipamentos de gravação em cera de goma laca, criando toda uma geração de músicas de rádio. Por hoje é só. No próximo vídeo, estudaremos a era elétrica. Então, fique de olho nas redes sociais. Até o próximo vídeo.